magos e magas, eu sou o Den, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez a gente vai falar sobre o garoto da anti-magia, mas a gente não vai falar muito sobre os seus poderes atuais, mas na verdade, os seus poderes no passado, quando ele ganhou o Grimório de anti-magia. Naquele momento a gente viu ele lutando ao lado de várias pessoas, mostrando seu poder pra várias pessoas, muita gente inclusive se surpreendia com a anti-magia, mas ninguém se surpreendia com o Grimório do Asta, ao contrário do Yuno, por exemplo. E a gente vai falar o porquê disso nesse vídeo de hoje, afinal o Grimório do Trevo de 5 folhas é único no mundo de Black Clover, pelo menos nos dias atuais. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, o seu gostei é super importante, e super ajuda o canal você deixar o seu gostei, também mostra pro YouTube que você quer receber os nossos novos vídeos. Eu também espero muito que você possa se inscrever se ainda for novo por aqui, e agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, bem, vocês já pararam pra pensar no motivo do Grimório do Asta nunca ter chamado a atenção no mundo de Black Clover? Vários magos no mundo de Black Clover, ao se encontrarem com Asta, se depararem com o garoto da anti-magia, realmente ficavam muito impressionados quando viam ele utilizando o poder da anti-magia. Viam que era uma magia diferente, uma magia que acabava com todas as outras magias, se surpreendiam com este poder, mas nunca ninguém pareceu interessado no Grimório do Asta, que era um Grimório único naquele mundo, era um Grimório do Trevo de 5 folhas. E como a gente viu, só existia aquele Grimório, depois nasceu mais um no futuro, mas por muito tempo o do Asta foi o único Grimório do Trevo de 5 folhas, um Grimório demoníaco do mundo de Black Clover. Um Grimório que o próprio autor, que o próprio Yuki Tabata, desde o primeiro episódio, desde o primeiro capítulo do mangá, já havia falado que naquele Grimório era o lar de um demônio, afinal na quinta folha residia um mau agouro. Mesmo assim, a gente durante a história não via ninguém dar atenção pro Grimório do Asta. Inclusive, desde a cerimônia do Grimório do Yuno, todo mundo queria falar sobre o Trevo de 4 folhas, todo mundo queria ver aquele Grimório de perto, queria entender aquele poder. E vale lembrar que por mais que o Grimório do Yuno seja um Grimório lendário, que o antigo Rei Mago tenha utilizado e que tenha um bom agouro residindo ali na quarta folha, ele basicamente é um Grimório bem mais comum que o Grimório do Trevo de 5 folhas. A gente via que Lich utilizava no passado, o primeiro Rei Mago, a gente viu que daí no futuro o Patri também recebeu aquele Grimório e o próprio Yuno. Existiam 4, enquanto o Grimório do Trevo de 5 folhas por muito tempo só existiu um. Então por que disso? Por que ninguém se focou no Grimório do Asta? Afinal, em um certo momento da história, o próprio Rei Mago Julius Nova Cronos pediu pra ver o Grimório daquele garoto, pediu pra ver inclusive as espadas de anti-magia, ele analisou aquele Grimório, ele viu que tinha um trevo de 5 folhas ali, mas aquilo não chamou a atenção. A anti-magia chamou a atenção por si só, por ser uma anti-magia, mas o Grimório não chamou a atenção. E todo mundo deveria perceber que era um demônio demoníaco, afinal o reino de Clover conheciam os demônios, e eu não tô falando apenas do Lorde Demônio que atacou o reino de Clover no passado, não. Afinal, como a gente viu, quando um novo Lorde Demônio atacou o reino recentemente no mangá, e o Asta atacou com a sua forma demoníaca, eles logo notaram que eram 2 poderes de demônios. Não só isso, como também a gente sabe que o conselho do reino de Clover já tinha conhecimento sobre os demônios passados, eles falaram sobre isso quando estavam no julgamento do Asta, e por fim, a gente também soube sobre a mãe do Asta. Afinal, no passado, aquele Grimório foi completamente corrompido quando Lich entrou em desespero. Quando um elfo que no passado possuía um Grimório de trevo de 4 folhas, completamente diferente do Asta, acabou caindo em desespero por causa do demônio Zegrid, ele acabou se perdendo em seus próprios sentimentos, e então um novo Grimório nasceu, o Grimório do Trevo de 5 folhas, aquele que era para ser utilizado por um demônio, aquele que Zegrid estava buscando. E mesmo assim, como a gente sabe, quando o Zegrid foi completamente vencido pelos magos daquela geração, e a Sekria não pôde tomar conta daquele Grimório como ela planejava, como ela pretendia, justamente porque ela perdeu vários anos por ter lançado uma magia proibida, este Grimório do Trevo de 5 folhas se perdeu por vários anos, por quase 500 anos. E então ele simplesmente surgiu depois nas mãos da mãe do Asta, que encontrou pelo seu caminho. Depois disso ela pegou aquele Grimório, e aí quando ela encontrou com Lieb, ela falou que há algumas semanas atrás ela tinha encontrado um Grimório demoníaco do Trevo de 5 folhas. Então a própria lista ela já sabia sobre esses Grimórios, já sabia que na quinta folha poderia residir um demônio, ela aparentemente já sabia sobre a lenda e sabia sobre aquele Grimório, sobre sua ligação com os demônios, o que chamou a atenção dela e fez com que ela pegasse o Grimório pra ela. Então se a lista sabia, por que o reino de Clover não sabia? Por que ninguém nunca reagiu ao Grimório do Asta? Por que ninguém perguntou pra ele por que tinha 5 folhas no Grimório dele? Ou por que ninguém se assustou ao ver que era um Grimório demoníaco? E basicamente, as pessoas que viam o Asta utilizando aquele Grimório e que realmente comentavam sobre aquele Grimório, elas apenas diziam que o Grimório estava velho ou que ele estava completamente coberto de sujeira, mesmo o trevo de 5 folhas estando bem visível naquele Grimório. Basicamente, todo mundo ignorou completamente a sua presença. E com tudo isso, então, existem algumas possibilidades e basicamente, a primeira possibilidade seria que as pessoas não tenham reparado. E sim, basicamente elas podem não ter reparado e o motivo disso era porque aquele Grimório pertencia ao Asta e como a gente sabe, muitas pessoas no mundo de Black Clover simplesmente subestimaram extremamente o garoto da anti-magia e o seu poder. Como a gente sabe, geralmente nós víamos os magos focando no Grimório do Yuno, olhando pro Grimório do Trevo de 5 folhas, no momento que ele utilizava o poder mágico e mostrava que ele era muito poderoso. Então as pessoas simplesmente olhavam pro Yuno e olhavam pro seu Grimório, e assim eles viam que era um Grimório lendário, ficando completamente impressionado pelo Trevo de 4 folhas ali. Já o Asta, basicamente todo mundo subestimava pela sua falta de mana. E
os magos eles sabiam logo que encontravam o Asta que ele não possuía poder mágico, que ele não possuía mana. Dessa maneira eles basicamente ignoravam completamente qualquer potencial que o garoto possa ter e assim ignoravam completamente o seu Grimório, até que eles acabavam completamente derrotados ou sendo salvos por ele. Com tudo isso, por subestimar o garoto da antimagia, suas habilidades e os seus poderes, as pessoas acabavam não prestando atenção no seu Grimório e não reparando que ele tinha um quinto trevo, 2 trevos a mais do que todos os Grimórios do reino de Clover. Então basicamente assim eles não sabiam que ali residia um demônio, porém nesse caso isso só se aplicaria para magos que não conhecem o Asta. Afinal assim, basicamente, eles estavam vendo o garoto e se surpreendendo com ele, não reparando no seu Grimório. Mas os seus companheiros que já sabem que ele é forte, que ele possui um poder único, a antimagia, eles deveriam ter reparado no Grimório do trevo de 5 folhas em algum momento e talvez eles tenham até mesmo reparado. Afinal, como a gente sabe, durante a sua ida à Floresta das Bruxas, todo mundo ouviu falar sobre os poderes do Asta. Afinal, eles estavam falando sobre os elfos e também falaram sobre Lich, que no passado era o dono daquela espada. Então, basicamente, era o dono daquele Grimório também. Mesmo assim, ninguém reparou no trevo de 5 folhas ou falou sobre ele, mas ninguém naquele ponto também sabia que tinha um demônio ali. Os membros do esquadrão do Asta aparentemente não conheciam os poderes demoníacos, não sabiam sobre os Grimórios do trevo de 5 folhas, então não tinham como saber sobre a evolução do Asta e sobre aquele Grimório. Enquanto os magos do reino de Clover que sabiam sobre isso, sobre o Grimório de trevo de 5 folhas, sobre essas lendas antigas, eles não sabiam sobre os poderes do Asta. Inclusive, mesmo vendo a antimagia, eles também não podiam suspeitar que aquela era uma magia que vinha de outro mundo. Justamente pelo fato de que a antimagia é única, até mesmo no mundo dos demônios, e a gente viu que o próprio rei dos demônios, Lúcifer, ele ficou completamente surpreso quando viu o poder do Asta. Então não tinha como os magos do reino de Clover saberem que o Asta estava ali utilizando um poder que vinha do outro mundo, e quando descobriram, então, eles já sabiam a resposta sobre o seu Grimório também. E isso então teria obviamente permanecido até o momento onde o Asta enfrentou o Zegrid. Agora todo o reino de Clover já sabe que ele possui um Grimório do trevo de 5 folhas e sabe também os motivos dele possuir este Grimório. Afinal, ele enfrentou um demônio que estava tentando escapar do submundo, o demônio de 500 anos atrás, e aquele que havia criado o Grimório do Asta no passado, corrompendo o Grimório do Lich e fazendo com que ele entrasse em desespero. A mesma coisa ele fez no futuro com o Elfo Patri. E assim, basicamente, aquela magia retornou, a magia que corrompia o Grimório, e a gente viu um novo Grimório do trevo de 4 folhas se tornando um Grimório do trevo de 5 folhas, quando o Patri agora entrou em desespero, e foi também neste momento que o demônio Zegrid explicou toda a história, como ele criava esses Grimórios e para que ele queria esses Grimórios. Que só assim ele poderia manifestar com tudo a sua magia no mundo físico, só assim ele poderia retornar ao seu corpo físico com todo o seu poder. Ele precisava de um Grimório do trevo de 4 folhas corrompido para assim suportar um poder demoníaco, ao máximo uma magia demoníaca. E assim ele poderia usar facilmente todas as magias que ele já possuía. Ele só poderia utilizar integralmente os seus poderes depois que ele fugiu do submundo, utilizando um Grimório corrompido do trevo de 5 folhas que não tivesse já um demônio que o possuísse. No caso, ele não pôde ir atrás do Grimório do Asta, nem mesmo depois que ele o viu novamente, justamente porque agora já tinha um demônio da antimagia ali dentro, e logo de início a gente viu que tanto Zegrid quanto Lúcifer, eles logo reconheceram que existia um poder de demônio naquele Grimório, um poder que residia na quinta folha. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso, quais vocês acham que foram os verdadeiros motivos para ninguém nunca se interessar pelo Grimório do trevo de 5 folhas de Asta. Comenta aí, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido, eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!